Oiê! Meu nome é Larissa Cassiano, eu sou ginecologista e obstetra e esse aqui é o Descomplicando o Parto, o meu canal sobre ginecologia e obstetrícia para deixar todos aqueles assuntos que sempre foram meio confusos e difíceis de entender muito mais fáceis. E hoje eu quero conversar com vocês sobre DIU, custos, se tem como colocar pelo convênio, tem como colocar pelo SUS, todas as informações que vocês sempre me mandam lá na minha caixinha de perguntas no Instagram. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já dá um joinha para esse vídeo. E se você não me acompanha lá no Instagram, já vai lá também e já me segue. Vamos falar mais sobre DIU? Então, hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Qual o valor do DIU? Qual DIU eu posso colocar pelo convênio? Qual DIU eu posso colocar pelo SUS? De uma maneira mais geral, eu preciso dizer para vocês que nós temos 4 tipos de DIU. Desses 4 tipos, 2 hormonais e 2 não hormonais. Então, entre os hormonais, nós temos o Mirena e o Cailina. Entre os não hormonais, nós temos o DIU de prata e o DIU de cobre. A diferença entre o Mirena e o Cailina é basicamente o tamanho deles e a quantidade de hormônio. Então, o Mirena tem uma cobertura hormonal um pouco maior. Geralmente as pessoas têm um fluxo menstrual bem menor, muitas vezes nem menstruam. Com Cailina, algumas pessoas podem ter o fluxo menstrual um pouquinho maior, podem menstruar, mas tem um pouco menos de sensibilidade, um pouco menos de dor, tanto na colocação quanto durante o uso. Essas são as principais diferenças entre esses dois modelos hormonais. Já nos métodos não hormonais, nós temos prata e cobre. E qual a diferença entre eles? O método de prata costuma ter menos sensibilidade à dor, um pouquinho menos de desconforto, tanto na colocação quanto durante o uso. De prata e cobre nós temos modelos que variam, o tempo de uso entre 3, 5 e 10 anos. Mirena e Cailina nós temos 5 anos de duração. O Mirena já saiu uma resolução e algumas pessoas, na verdade, uma orientação da indústria farmacêutica de que ele pode ser utilizado por até 6 anos, mas ainda tem algumas pessoas que, como isso ainda não mudou para todas as bulas, seguem com 5 anos de uso. Então, o que nós temos? Métodos hormonais e métodos não hormonais, pensando em DIU. E aí, resolvi colocar o DIU. Quanto custa colocar um DIU? O que é importante saber? O valor que cada profissional cobra depende muito da região, do local de atendimento, então eu não consigo dizer para vocês quanto que o profissional vai cobrar. Tem profissional que cobra o dobro do valor do DIU, por exemplo, tem profissional que cobra 3 vezes o valor, pensando que se você tiver uma intercorrência, precisar colocar novamente, ele vai ter à disposição o DIU e vai fazer uma nova colocação. Aí o que a gente consegue conversar é sobre o valor do DIU, e aí vocês conseguem entender e imaginar mais ou menos o valor que vai sair a inserção aí onde você mora. Entre os DIUs hormonais, Mirena e Cailina, o valor não muda muito. Hoje, que estamos em junho de 2021, a média do valor entre Mirena e Cailina tá variando entre 900 a 1.200 reais. Então, o DIU Mirena e Cailina varia entre 900 a 1.200 reais. Aí a inserção, o valor que o profissional cobra vai variar. Alguns profissionais cobram o valor do método, o dobro do valor do método. Isso vai mudar um pouquinho de região para região. Outro método, que nós temos aí os não hormonais entre prata e cobre. O DIU de cobre, ele é um dos DIUs mais baratos, então entre os modelos que nós temos, o DIU de cobre é o mais barato. Ele varia entre 80 a 150 reais, dependendo do modelo. Por que dependendo do modelo? Porque existem modelos que são comfort, que são em formatos um pouquinho diferentes. Existem modelos que são um pouco menores, existem maiores, existem marcas diferentes. Então, como nós temos vários tipos de modelo, nós temos valores diferentes. Por isso que eu falei para vocês, começando em 80 e chegando até 120, 150 reais. Já o modelo de prata, ele costuma variar entre 280 a 380 reais. Tem mais variações, porque ele tem mais variações de tamanho, então existem tamanhos um pouquinho menores, existem marcas diferentes. Então, como nós temos uma disponibilidade diferente entre os modelos de prata, os valores oscilam um pouquinho mais. O que vocês precisam saber? Então, quero colocar o DIU, o que eu faço, como eu faço? Conversar com um profissional de saúde e entender se você compra o DIU e leva para inserção, ou se ele já tem o DIU disponível para sua inserção. Aí, sabendo disso, você já tem ideia do valor do DIU.
você sabe que vai variar de aproximadamente R$ 80 até 1.200, mas que essa variação ela é maior se a gente compara métodos não hormonais e métodos hormonais. E a inserção vai depender do profissional e do local. E dá para colocar o DIU pelo convênio, pelo SUS? Dá sim. No SUS, hoje, está disponível em alguns locais o Mirena, então Cailina, infelizmente no SUS nós conseguimos encontrar, mas geralmente em hospitais escola, esse número hoje ainda é muito pequeno. O Mirena ele é encontrado com um pouco mais de facilidade, mas existem alguns locais que ainda não disponibilizam por falta do método e falta de treinamento dos profissionais. Então, muitas vezes eles não são inseridos nas unidades básicas de saúde, porque tem unidade básica de saúde que tem só o médico de família que não foi treinado. Tem médico, mesmo ginecologista, que também não recebeu treinamento, ou tem ginecologista que tem treinamento e não tem o método. Então, Mirena varia um pouquinho de região para região. Recomendo que você vá até a unidade básica de saúde da sua região e converse, se informe para saber se lá ele está disponível, se você pode colocar. Já o DIU de cobre, que é disponível no SUS com mais facilidade, ele pode ser colocado, eu recomendo a mesma coisa. Vai até o posto de saúde, conversa, pergunta se você tem que fazer algum exame antes da inserção, para você saber que exame que você vai fazer e já chegar com tudo direitinho. Então, no SUS nós temos a possibilidade do DIU de cobre e do Mirena. E no sistema privado, nos convênios, o que nós temos? Nos convênios nós temos hoje a possibilidade de inserir o DIU de cobre. Alguns convênios já liberam o DIU de prata também. Nós temos o Mirena e o Cailina, que é novo, mas que já também está sendo liberado nos convênios para inserção. Então, no sistema privado nós temos o DIU de cobre com mais facilidade, Mirena e Cailina. Aí, em alguns locais, prata também está sendo liberado. Tem convênio, meu convênio tem reembolso. Qual eu posso colocar? Aí você tem uma liberdade maior, se o seu plano tem reembolso, você procura o profissional, faz uma prévia de reembolso, ou seja, vê com o seu plano qual o valor que o plano libera e vê com o profissional qual o valor para inserção, qual o valor do investimento para inserir o seu DIU. E aí você vê se isso casa, se você vai complementar ou não, e você insere o método com o profissional que você quer e no local que você quer. Se não, se for pelo convênio, o que eu recomendo que você faça é checar com o convênio se existe um médico credenciado só para inserção. Alguns planos têm isso. Você tem um único médico que faz a inserção ali na região, então você passa com ele, ele faz a inserção. Não é necessariamente o seu médico específico, então pode ser dessa forma. Tem outros que permitem que você faça diretamente com o seu médico. Então é importante que você saiba qual médico está disponível ou se tem um médico específico, e aí você pode inserir pelo convênio. O acompanhamento, segmento, os exames pré-inserção do DIU variam muito de profissional para profissional e de local para local. Alguns, de maneira mais geral, solicitam uma ultrassom transvaginal e um Papa Nicolau recente e no dia da inserção, que você esteja menstruada ou faça um teste de gravidez. Então, de maneira mais geral, mais superficial, são essas as necessidades que você vai ter para colocar o DIU. Acho que sobre valores agora vocês já entenderam, isso muda um pouquinho, mas é importante saber o valor do método. Sabem que podem inserir no SUS, no sistema privado, particular. E uma última dúvida, antes que eu me esqueça, para quem quer colocar o DIU, onde colocar, Então é possível colocar no consultório, no ambulatório. Em alguns casos, por sensibilidade ou por alguma alteração, é possível colocar em ambiente cirúrgico sob sedação. Então, não é uma anestesia geral, muitas vezes, é só uma sedação que vai dar uma redução na sensibilidade, um pouco de sono, e aí a paciente pode colocar o DIU caso ela tenha, às vezes, uma obstrução, dor, alguma coisa do tipo. Então, é possível fazer esse tipo de inserção. Acho que eu respondi a maior parte das dúvidas de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, alguma pergunta, se você quer saber mais sobre os DIUs, se você quer mais informação, é só deixar aqui nos comentários. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!